Olá, tudo bem? Você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que todo mundo tem na sua vida, é o sofrimento. E o sofrimento é uma particularidade, ou ele vai te afastar de Deus, ou ele vai te aproximar de Deus. Eu quero estar lendo aqui um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então, Paulo escreve aos Romanos numa época que o imperador era Nero, e ele era louco, doidivanas, varrido, né? E era um homem que ele não tinha, parecia que ele não tinha nada na sua cabeça, era o imperador, mas era louco, né? E ele colocou fogo em Roma, todo mundo sabe disso, né? E colocou a culpa nos cristãos. E por causa disso, os cristãos foram perseguidos, né, por Nero, tiveram suas casas penhoradas, tiveram seus bens penhorados. Os cristãos, eles não tinham nada no reinado do Império Romano na mão de Nero. E Paulo escreve aos romanos isso: quem vai nos separar do amor de Cristo? O que vai nos tirar da presença de Jesus? E aquelas pessoas eram levadas ao Coliseu romano, e ali eram colocadas todas juntas, né? E eles soltavam os leões, e os historiadores dizem que enquanto eles eram mortos pelos leões, eles cantavam, né? E colocavam os filhos menores na frente para eles morrerem, e ali, enquanto morriam, eles cantavam hinos e louvores ao nosso Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? Eu quero contar uma história de um homem que se chama Elie Wiesel, que escreveu um livro chamado Noite. E esse homem, ele é um judeu ortodoxo, ele foi levado para o Auschwitz, né, o campo de concentração, quando tinha 14 anos de idade, da Segunda Guerra Mundial. E quando ele chegou em Auschwitz, ele perdeu a sua mãe e suas irmãs. Ele dizia que o seu pai era a razão e sua mãe era a sua fé. E naquele momento em que sua mãe e suas irmãs morrem, ele perde a sua fé em Deus. Ele escreve nesse livro que uma noite eles estavam todos enfileirados, eles tinham que ver as pessoas sendo mortas, né? E tinham 3 pessoas sendo enforcadas, eles tinham que olhar e ver aquelas pessoas serem executadas. E um homem que estava ali no meio, atrás dele, né, falou assim: onde está Deus? E ele gritou: Deus está ali naquela forca. E ele acabou de morrer. Então o sofrimento tem essa particularidade de nos afastar de Deus e de nos aproximar de Deus. Esse homem perdeu a sua fé no momento de sofrimento, no momento em que o mundo estava numa guerra, que os alemães, né, mataram 6 milhões de judeus, e nesse momento ele perde totalmente a sua fé por causa do sofrimento que ele teve ali. E ele se tornou, né, um homem, escreveu esse livro Noite. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986 e ele morreu aos 87 anos em 2 de julho de 2016. Mas o apóstolo Paulo também escreve: quem vai nos separar do amor de Cristo? E esses crentes, né, da época de Paulo, o que eles tinham? O que eles tinham de diferente na vida deles? Por quê? Porque eles também passaram pelo mesmo sofrimento, ou até pior do que esse homem, mas a fé deles estava alicerçada, a fé deles estava abalizada no Deus Todo-Poderoso, tanto que eles cantavam quando eram mortos. Os historiadores dizem que Nero, na sua loucura, mandava matá-los, passava betume nos corpos e empalava os cristãos e colocava fogo, e eles tiravam a sua roupa e tocavam lira ali no palácio, né, no jardim do seu palácio, e viam os cristãos pegando fogo. E o apóstolo Paulo, ele lista aqui, né, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então esses homens perderam tudo por causa do amor de Cristo. Perderam suas casas, perderam suas roupas, perderam a vontade de ir e vir, perderam tudo que eles tinham na vida deles. A família não podiam mais ficar juntos, né? Eles perderam o direito de tudo, né? Por amor a Jesus, porque eram considerados hereges, né?
Quem não adorasse o imperador, eles matavam pela espada, pelos leões, mas o sangue desses mártires, eles, foram ali um fertilizante para que a fé crescesse cada vez mais ali em Roma. E o apóstolo Paulo continua: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos consideradas como ovelhas para o matador. Então quero te fazer uma pergunta, meu querido: o que atrapalha você de ficar na igreja? É uma fofoca? É o irmão que não gosta de você? É aquele irmão que não te deu a paz do Senhor? É aquele pastor que não prega aquilo que você quer que ele pregue? O que tira você da igreja, meu querido? É o dízimo? É a oferta? É você querer ser melhor do que o outro? Porque essas coisas, diante do que esses irmãos estavam passando aqui, são coisas inúteis, Quantas pessoas saem da igreja por causa de uma fofoca, porque não se dão com o pastor, porque ouviram falar algo que entristeceu o coração delas? E aqui nós vemos pessoas morrendo por amor a Cristo, pessoas entregando a sua vida, pessoas que colocavam os seus filhos na frente dos leões, porque sabiam que aquela criança, ao morrer, estaria direto no colo de Deus. Você teria coragem de fazer isso? De colocar o seu filho na frente de um leão? Você teria coragem de morrer por Jesus Cristo? Porque aqui ele está falando: quem vai nos separar do amor de Jesus? O nosso evangelho é muito superficial. O nosso evangelho precisa de profundidade. O nosso evangelho precisa de entrega. O nosso evangelho é o evangelho que acaricia o ego do homem. O evangelho nosso coloca Deus na parede. Se ele não me der, eu saio da igreja. Se ele não me der, eu saio da casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: Deus, ele vai continuar sendo Deus, mesmo que você não creia nele. E você vai ser o quê? Então o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 37 de Romanos. Ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amam. Você já ouviu tanto esse versículo, Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Só que Paulo estava falando aqui no contexto, eles estavam morrendo por causa do Evangelho. Eles estavam entregando tudo, a vida deles, por causa do Evangelho. E ele continua no versículo 38, ele fala assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. O que te separa do amor de Deus? Como nós somos fúteis no nosso relacionamento com Deus. Pessoas não vão na igreja porque está chovendo. Pessoas não vão na igreja porque está calor. Pessoas não vão na igreja porque a igreja não tem ar-condicionado. Pessoas não vão na igreja porque o som da igreja não é bom. E essas pessoas aqui, elas deram a vida pelo Evangelho, elas deram a vida pela causa de Cristo. Quem é que vai nos separar do amor de Jesus Cristo? Aqui Paulo lista várias coisas, e uma hora ele disse assim: nem anjos caídos, os demônios, nem principados, nem potestades, quer dizer, o mundo sobrenatural, o mundo de Satanás, vai conseguir tirar eles da presença de Jesus. Amém? Aqui é uma coisa que nos chama a atenção. O Espírito Santo falando no nosso coração, o tanto que nós precisamos aprofundar na nossa comunhão com Cristo, na nossa comunhão com Deus. Irmãos, nós precisamos entender: nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos tirar da presença dele, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nada pode nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero aqui deixar a minha palavra para você, meu querido. O mundo está passando por uma pandemia. O mundo está caminhando para os seus últimos dias. O anticristo está logo ali. E eu acredito firmemente que a igreja será arrebatada. E um dia me perguntaram: pastor, e se a igreja não for arrebatada? Então nós teremos que estar preparados para enfrentar o anticristo. Você está preparado para enfrentar o anticristo, meu querido? Essa é uma pergunta que eu fico para você. Que o Senhor abençoe sua vida, meu querido, e que você possa cada dia mais se aprofundar na presença de Jesus, e que você possa entender o que é salvação e o que é conhecer a Deus em profundidade, em espírito e em verdade. Fica aqui o meu abraço
Que Jesus te abençoe poderosamente. Já clica aí no curtir, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é nosso inscrito. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, fica com Deus.